Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, nós vamos, neste momento, estar partilhando com você, compartilhando uma palavra de Deus para a sua meditação. Nós sabemos, amados, que estamos vivendo tempos difíceis, mas o próprio Senhor Jesus, ele disse que no mundo teríamos aflições, mas é para nós termos bom ânimo, porque o Senhor, ele venceu, queridos. E como ele venceu, a sua igreja também há de vencer os embates da vida. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor maravilhoso. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Do 22, nós vamos estar lendo até o verso 33. Do 22 ao verso 33. Que diz assim: E logo ordenou Jesus os seus discípulos que entrasse no barco e fosse adiante para outra banda, quando despedia a multidão. E despedia a multidão e subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Em outra tradução, Jesus logo os tranquilizou, dizendo: não tenha medo, coragem, sou eu. Versículo 28, e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, ele teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, alcançou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amados, por que eu separei nesta noite esse texto para trazer para a nossa meditação? Quando eu estava ali no meu lar, eu estava pedindo ao Senhor: Senhor, me dê um direcionamento para que eu possa trazer uma palavra. E o Senhor, ele coloca em meu coração esta palavra. E o tema dessa palavra é coragem. Se você observar o verso 27, Jesus, ele tranquiliza os discípulos dizendo: não tenha medo. Sou eu. Não tenha medo, coragem. O próprio Jesus, ele chama a atenção dos discípulos para terem coragem. E nós sabemos, amados, que a coragem não significa ausência de medo. Às vezes a pessoa fala coragem. Coragem não significa ausência de medo. Eu quero partilhar com você algo que aconteceu há 23 anos atrás, quando a minha filha Jéssica tinha apenas 1 ano de idade. É até interessante, até inusitado o que aconteceu. Eu estava no meu lar dormindo, e minha filha era ainda novinha, um bebezinho de berço, e o berço ficava no quarto.
E no meio da madrugada, eu levo um cutucão assim, né? Uma cotovelada. Amor. Aí eu, oi? O que foi? O que aconteceu? A minha esposa vira para mim e fala assim, tem um ladrão na cozinha. Aí eu, misericórdia, você viu? Na cozinha? Já está dentro de casa? Sim, ele está dentro de casa. Imagina, irmãos. Um pai de família recebe uma notícia dessa, né? Que tem dentro da sua casa um ladrão. Nós sabemos que o ladrão ele vem senão a matar, roubar e destruir. Não é isso mesmo? E quando a minha esposa ela fala isso comigo, no primeiro momento eu tive medo. Porque é natural nós termos medo, amados. E naquele primeiro momento eu olhei para ela assim e disse, amor, você tem certeza? Ela olha para mim e fala, tenho certeza. Eu vi, amor. Aí eu falei assim, então é verdade mesmo. Se ela está falando que viu, ela não ia falar isso, né? Ia mentir para mim dessa forma. E ela estava apavorada. E eu disse para ela, olha, fica quieta. Vamos ficar tampadinho aqui, que eu vou estar observando. Sabe por quê, amados? E ali eu comecei a observar da gretinha daquele cobertor. E nesse momento a gente começa a suar, né? Porque o medinho ele faz a gente dar uma suadinha. E eu falei, misericórdia. Eu comecei a olhar e eu falei assim, eu preciso de ter uma atitude. Porque o homem da casa sou eu. E esse papel é meu. Eu preciso resolver isso aqui, mas eu não sei como resolver. Porque o ladrão já está dentro de casa. E ali eu fui me imbuindo de uma coragem sobrenatural. Eu falei assim, eu vou levantar e vou fechar a porta do quarto. E assim eu fiz, amado. Eu levantei naquela rapidez e tranquei a porta do quarto. E voltei e deitei na cama. Ela falou assim, e agora? Eu falei assim, agora nós vamos dormir. Amor, mas o ladrão está dentro de casa. Eu falei assim, deixa ele dentro de casa. Nós estamos todos aqui dentro do quarto. Então, não mexendo conosco, ele pode fazer o que ele quiser para lá. A proteção do Senhor, ela está conosco, amados. Mas é necessário que, às vezes, nós tenhamos coragem, sabe, amados, para declarar isso, para tomar uma atitude. Porque a atitude, muitas vezes, que determina a nossa bênção, a nossa vitória. A atitude, amados, a palavra do Senhor diz assim que a fé sem obra ela é morta. É necessário que a fé seja obrada, de uma certa forma. E para a fé ser obrada, ela precisa ser acompanhada de atitude. Foi o que eu fiz. Tive a atitude de ir lá e fechar a porta. Falei com ela, agora vamos dormir. Ela falou, mas você consegue dormir? Eu falei assim, demais da conta. Eu vou dormir de sono solto. Porque eu sei que o Senhor ele está conosco. Eu sei que a proteção do Senhor está conosco. Às vezes você pode pensar assim, mas como, pastor, se o ladrão está dentro de casa? Que proteção é essa? Eu quero dizer para você nessa noite, queridos, que está nos assistindo, ainda que nós venhamos passar por situações, não quer dizer que Deus ele não esteja conosco. Sabe, amados? Não quer dizer que Deus ele não esteja conosco, porque Deus ele permite algo acontecer conosco. Ele diz que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E a palavra do Senhor ela é fiel e verdadeira para cumprir. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu quero dizer para você, amados, voltando aqui para o texto, que naquele momento que Jesus, ele anda sobre as águas, que ele vai a caminho dos seus discípulos ali naquele barco, aquele barco ele estava passando por um momento difícil. Aqueles pescadores, aqueles discípulos que estavam ali dentro, pescadores de almas, né? Aqueles discípulos que estavam ali dentro, amados, eles estavam amedrontados, já pela situação que estava acometido aquele barco, aquela embarcação.
E agora, como se não bastasse, eles olham e ver alguém vindo, andando sobre as águas. Presta atenção. É complicado, né? Com certeza estava muito escuro. E os discípulos tiveram medo. Mas eu quero ressaltar, amados, a atitude de um dos discípulos, chamado Pedro. Pedro também, amados, estava com medo. Acredito eu que a adrenalina deles estava a 1000 por hora. Estava a 1000 por hora. Eles estavam no meio de uma tempestade. Agora, uma situação de ver alguém caminhando sobre as águas, pensaram, é um fantasma. Mas Jesus, ele já logo grita para acalmar aqueles homens. Olha, fica tranquilo. Jesus os tranquilizou dizendo, não tenha medo, coragem, sou eu. Mas, amados, eu quero enfatizar a coragem de Pedro. Pedro, amados, ele não se hesitou em pular na água, em colocar o pé na água e caminhar até Jesus. Sabe, amados, ele teve uma atitude. E muitas vezes é necessário nós termos atitude para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Às vezes você que está nos assistindo, você tem passado por um momento difícil na sua vida. Às vezes você tem perdido pessoas. Às vezes você tem perdido o emprego. Às vezes você tem passado dificuldade financeira. Mas eu quero dizer para você, amados, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque o Senhor é contigo. Ele disse que seria conosco todos os dias até a consumação do século. E Ele é fiel, queridos, para cumprir aquilo que Ele disse. Pedro agora toma coragem de ir até Jesus. Senhor, se for Tu, então manda que eu vá até o Senhor. Agora eu quero dizer para você, imagina, amados, que situação. Não era algo natural que estava acontecendo. Era algo sobrenatural. Jesus, queridos, ele estava naquele momento. Jesus, ele estava tomado pelo sobrenatural de Deus. Porque nós sabemos, através da palavra, que Jesus, ele estava aqui como homem. O mesmo sobrenatural que fez Jesus caminhar sobre as águas, fez com que Pedro fosse até Jesus, ou pelo menos tivesse a intenção de caminhar até Jesus. Presta atenção, Pedro, ele não se hesita, ele pulou na água, vou lá. Se é o Senhor, eu vou conseguir caminhar até o Senhor. E sabe o que aconteceu, queridos? Quando Pedro ele põe o pé nas águas, ele conseguiu sentir firmeza naquela água e começou agora a caminhar em direção ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que em um determinado momento, Pedro ele desvia a sua atenção do mestre. Sabe por quê, amados? Ali estava acontecendo uma grande tempestade. O vento era muito forte. Eu quero dizer para você, às vezes você está passando por um vento forte. Mas eu quero te dizer, amados, que Deus ele é fiel e justo para cumprir tudo que Ele te prometeu. O Senhor ele é fiel e justo, queridos, para tirar você dessa situação. Às vezes você está enlutado, eu quero dizer para você, a alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus, Ele é contigo. Não tenha medo. Seja corajoso. Vença essa tristeza no nome de Jesus. Sabe, amados, às vezes você pode dizer assim, é muito fácil o pastor ele ministrar e falar isso, porque ele não está passando por um momento como eu estou passando. Mas eu quero dizer para você, queridos, é necessário que nós confiamos no Senhor. Nós servimos a Deus não é por aquilo que Ele faz por nós, mas é pelaquilo que nós acreditamos que Ele é fiel e justo para cumprir em nossas vidas, para aquilo que nós acreditamos que Ele um dia irá buscar
a sua igreja, ele irá arrebatar a sua igreja e levar para ele, para o céu. E nós precisamos, amados, entender que o nosso reino, ele não é aqui. Ele não está estabelecido aqui nesta vida. O nosso reino, ele é eterno. Quando um dos discípulos chega a Jesus e pergunta assim: Senhor, quem é maior no teu reino? O Senhor disse: o maior é o menor. Sabe por quê, queridos? Jesus, ele estava falando de um reino espiritual, mas ele estava entendendo como um reino físico. Eu quero dizer para você, queridos, Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu serei contigo todos os dias. Você pode passar por dificuldade, queridos. Você pode passar por tribulações. Você pode passar por tempestades. Mas eu quero dizer para você, se os seus olhos estiverem fitos no Senhor, você irá cantar o hino da vitória. Se os seus olhos estiverem fitos no Senhor, você irá chegar do outro lado da tempestade. Pedro, amados, em um determinado momento, a palavra do Senhor diz que ele começa a afundar. A palavra não diz que ele afundou, não, senhores. A palavra diz que ele começa a afundar. Sabe por que ele começa a afundar? Jesus, ele vem logo em seguida dizendo: homem de pequena fé, por que duvidas? Ei, amados, não duvide do que Deus possa fazer na sua vida. Não duvide do que Deus possa realizar na sua existência. Ei, queridos, eu quero liberar uma palavra para você nesta noite. Tudo aquilo que você tem pedido ao Senhor, Deus, ele irá te conceder. Tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus, nas suas orações, ei, não tem sido em vão, não. Deus, ele tem colhido as suas lágrimas. Deus, ele tem colhido a sua oração. A sua oração tem chegado no trono de Deus, queridos. Oh, aleluia. As suas orações, amados, têm chegado no trono de Deus. Deus, ele tem colhido as suas lágrimas. E no momento oportuno, Deus, ele irá manifestar a você. Não, queridos, com aquilo que você quer, mas com aquilo que Deus sabe que você necessita. Amados, sabe o grande problema da humanidade hoje? O grande problema da humanidade, amados, é querer, sabe, pedir algo para Deus, e se aquilo não acontece, ele culpa a Deus pelo que não aconteceu. Sabe, eu perdi o meu emprego, eu estou sendo fiel, eu sou dizimista, eu sou ofertante, por que Deus permitiu isso acontecer? É porque às vezes Deus, ele tem algo maior para a sua vida, queridos. Mas quando você murmura contra o Senhor, sabe o que acontece? Você atrasa a sua vitória chegar, você atrasa a sua bênção chegar até você. Deus, ele está no controle de nossas vidas. Aleluias. Deus, ele suprirá todas as nossas necessidades. Toda necessidade que você tem, queridos, Deus, ele irá suprir segundo a sua glória e riqueza em Jesus Cristo. Mas é necessário que você mantenha-se firme, é necessário que você mantenha-se confiante, para que você possa alcançar a sua vitória. Ei, queridos, você tem que tomar uma postura, sabe? Às vezes, amados, toda essa tribulação que nós estamos vivenciando, esse negócio da pandemia, isso aí tem assustado as pessoas. Isso aí tem tirado a paz das pessoas, amados. Mas eu quero dizer algo para você que está nos assistindo nesta noite. Não é a palavra de um ímpio que vai determinar a nossa vitória, não. É a palavra de Deus que determina a nossa vitória. Antes de ser decretado, queridos, sair esse decreto do governo, as pessoas estavam tranquilas, estavam voltando à normalidade, feliz. Aparece um decreto, queridos, para entristecer as pessoas. Ah, pastor, mas está acontecendo. Está acontecendo, sim, queridos. Mas eu quero dizer para você, nós temos tomado todos os, sabe? Nós temos tomado todo o cuidado
para que você esteja protegido. Sabe, você pode pegar a Covid em qualquer lugar, menos na igreja. Sabe por quê, amados? Porque aqui nós estamos respeitando os direcionamentos dos nossos governantes. Sabe, amados? Não deixa de vir para cá por causa disso, não. Sabe, não fica com medo, não. Interesse em estar na casa do Senhor. Ainda que venha ter, né, um distanciamento, mas esteja aqui. Sabe, procura estar aqui. E se não couber você aqui dentro, eu tenho certeza que o nosso pastor ele vai montar um telão lá do lado de fora, mas você não ficará sem ouvir a palavra do Senhor. Você não ficará sem se alimentar da palavra que está sendo pregada nesse lugar. E o alimento, queridos, é que nos mantém fortificado. É o alimento que nos mantém de pé para nós vencermos todos os embates da vida. Todas essas situações que estão acontecendo, amados. Se você ficar dentro de casa, o pavor começa a tomar conta da sua vida. Ei, toma uma atitude nesta noite. Queridos, tome coragem. Ainda que você esteja um pouquinho amedrontado, mas tenha coragem. Pedro, ele estava com medo, mas ele teve coragem de seguir até Jesus, ir até o Mestre. E no momento que ele começa a afundar, diz a palavra do Senhor que Jesus, ele pega nas mãos dele e coloca ele de pé de novo. Ei, você vai continuar andando. Homem de pequena fé, porque você duvida, sou eu que estou falando com você, e é Deus que está falando com você nessa noite, queridos. Deus, ele é o nosso cuidador. Deus, ele está conosco em todo momento, que ele não tenha medo da morte. Ei, não tenha medo. Eu quero dizer para você, amados, ninguém vai morrer antes do dia. Ninguém vai morrer antes da hora. Sabe, para com esse medo, para com esse pavor. Aí muitas pessoas colocam nas redes sociais, as pessoas têm medo de tudo, né? A igreja está contaminando, a igreja está fazendo, é mentira, irmão, isso é mentira do diabo. O diabo está querendo fechar a igreja do Senhor, mas ele não há de prevalecer, as portas do inferno não há de prevalecer contra a igreja do Senhor. Aleluia, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque nós somos a igreja do Senhor e nós não iremos nos calar. Nós não iremos nos calar, queridos. Nós iremos ministrar, nós iremos falar com as pessoas das bênçãos de Deus. Nós iremos falar com as pessoas, queridos, Senhor, da glória que o Senhor tem para nós, vindoura. Nós iremos falar, amados, nós iremos produzir palavras de vitória na vida das pessoas. Ei, queridos, fale palavra positiva. Pare de falar palavras negativas. Sabe qual é o grande problema, amados? Deus, ele está falando. Cada dia que nós vimos aqui na igreja, nós estamos ouvindo Deus falar. Deus está usando pastores, Deus está usando pregadores, Deus está usando pessoas, amados, em tudo quanto é lugar para falar, para pregar a palavra, sabe? A palavra do Senhor ela está sendo falada. Deus ele está falando com você nesta noite. Você que está aí no seu lar, amados, precisando de algo de Deus, precisando de uma palavra de encorajamento. Ei, eu quero dizer para você que Deus ele está falando com você nessa noite. Deus, queridos, ele está falando conosco, queridos, a cada dia que nós abrimos as redes sociais. Deus está falando conosco a todo momento. Deus ele tem usado muitas vezes até o ímpio para falar conosco, amados. Aleluia! Sabe qual é o grande problema? Que nós queremos o reflexo das nossas vontades na voz de Deus. Queremos o reflexo da nossa vontade na voz de Deus. Deus ele está falando, mas não é isso que eu quero ouvir. Sabe, amados? Nós queremos o reflexo da nossa vontade. Importa que a vontade do Senhor seja feita, amados. Não a nossa vontade. Importa que a vontade do Senhor prevaleça para que nós possamos alcançar, para que nós possamos chegar em lugares altos. Aleluia. Deus ele não depende do seu contexto para liberar sobre você uma promessa. Sabe, amados? Deus ele não depende do seu contexto, do que você pensa, para liberar uma promessa sobre a sua vida. Por isso, queridos, o reflexo da sua vontade
não será a vontade de Deus para a sua vida. Sabe, o dia que você tomar a atitude de dizer assim, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Nós vemos na oração modelo, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como que nós falamos, como que nós oramos, proferimos essas palavras, se na hora de colocar em prática, nós não colocamos. Seja feita a tua vontade. Quando Deus faz a vontade, o cidadão vai e murmura contra Deus. Como é que fica? Como é que Deus ele olha isso? Como é que Deus vê isso? Tem gente que por causa, queridos, de uma frustração, ele anula todo o resto da história. Tudo que eu vivi, todas as promessas que eu recebi do Senhor, sabe? Tudo que eu vivi com o Senhor, por causa de uma frustração. Porque eu orei e Deus, de repente, não fez aquilo que eu queria que Ele fizesse. Sabe? Todo o resto da história é anulado, tudo aquilo de bom que aconteceu. O cuidado que Deus ele teve com você durante tantos anos da sua vida foi anulado. Sabe por quê? Porque Deus ele falou um não agora. Nós precisamos ouvir o sim de Deus, mas também precisamos aprender a ouvir o não de Deus. Precisamos aprender a aceitar a vontade de Deus. Ainda que a vontade de Deus ela venha nos trazer, num certo momento, certa tristeza. Queridos, muitas pessoas estão perdendo seus entes queridos. Quer dizer, e muitas pessoas têm jogado culpa no Senhor. Por que que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Isso não cabe a nós, queridos. Cabe ao Senhor. Sabe, é Ele que determina. É Ele que determina as coisas. Não somos nós que determinamos as coisas. É o Senhor. A palavra do Senhor diz assim: enquanto você se atormentar e ficar ansioso, você anulará o efeito da oração. Pois dessa forma, você não lançou o seu problema sobre o Senhor. Ainda está com o problema. Você está segurando, você está retendo o problema. Você não entregou o seu problema na mão do Senhor. E eu quero dizer para você, se isso acontecer, ele não estará nas mãos de Deus. No entanto, caso ele tenha caso esse problema não tenha sido colocado na mão de Deus, você também não pode, queridos, cobrar a Deus pelo problema que você não confiou a Deus. Aí você pode dizer, mas pastor, por que o senhor está falando isso? Porque é muito natural, amados, nós falarmos com Deus, nós entregarmos um problema na mão de Deus, mas todos os dias nós estamos lembrando Deus do nosso problema. Nós estamos deixando de dormir à noite por causa do nosso problema, porque aquilo que eu tenho pedido não tem acontecido, porque eu pedi o Senhor e não aconteceu. Eu quero dizer para você, amados, é necessário você confiar. É necessário nós confiarmos no Senhor. Se você colocou o seu problema na mão dele, você precisa acreditar que ele irá solucionar o seu problema. Entrega as suas dificuldades na mão do Senhor. Quando você entregar as suas dificuldades na mão do Senhor, sabe o que vai acontecer? Você vai estar sem ela. Ei, aquele problema já não te pertence mais. Você não tem que falar mais disso. Eu entreguei nas mãos do Senhor. Agora eu estou apenas confiando. Sabe por que eu estou apenas confiando? Porque eu tenho convicção que é o melhor lugar para colocarmos os nossos problemas. É o melhor lugar
para colocarmos as nossas súplicas, as nossas dificuldades na mão do Senhor. Porque quando nós colocamos, amado, Ele certamente Ele entrará com providência. Sabe? Providência. Deus Ele irá providenciar tudo para você. Enquanto você estiver preocupado, queridos, com o fardo, sem conseguir dormir, nada será feito. Sabe o que a palavra do Senhor ela fala para nós? Entrega o seu caminho ao Senhor. Preste atenção. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E descansa. Sabe, entrega ao Senhor. Confia nele e descansa. Ele irá cuidar de tudo aquilo que você colocou em suas mãos. Colocar nas mãos do Senhor, queridos, sempre será a melhor solução. Já estou terminando. Pedro, quando ele olha para o Senhor, no meio daquela caminhada, saindo daquela embarcação, entrando naquela tempestade, Pedro, ele diz, é como ele estivesse dizendo assim para Deus: Senhor, eu confio no Senhor. Eu sei que se o Senhor estiver comigo, Senhor, nada irá me acontecer. Eu sei, Senhor, que se o Senhor estiver comigo, Senhor, eu estarei protegido. Eu sei, Senhor, que se o Senhor estiver comigo, sabe, eu vou alcançar coisas grandes. Eu vou conseguir cantar o hino da vitória. Eu vou conseguir chegar do outro lado da tempestade. Mas somente se eu estiver com os olhos no Senhor. Se eu olhar para a tempestade, amados, é como se eu deixasse de acreditar. É como se eu deixasse de confiar. Por quê? Porque o vento era forte. O vento soprava forte. E no momento que Pedro ele olha, ele deixou por um segundo a sua confiança de lado. Teve coragem? Muita coragem. Ele foi muito corajoso. Ele foi ousado. Mas eu quero dizer para você, queridos, a ousadia, ela nos determina vitória. A coragem, queridos, ela determina o milagre em nossas vidas. Eu quero deixar para você, queridos, essas palavras. Quando você estiver aflito, quando você estiver desesperançoso, eu quero dizer para você, queridos, que em Filipenses 4:19, a palavra do Senhor diz assim: o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades. O nosso Deus, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Toda necessidade que você tem será suprida pelo Senhor, por meio das suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo, o nosso Senhor.